Galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno, Rodrigo Arasaki, e hoje recebendo um ticano. Estamos internacional, Japá. Boa, é com grande honra aí que a gente recebe um cara totalmente brasileiro-americano. Tadeu Domingues. Obrigado, Tadeuzão. Valeu por aceitar o convite e estar aqui conosco hoje. Rafa, Rodrigo, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Pô, obrigado aí por ter esse convite. E antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos aos nossos patrocinadores. Bora lá. A BRK está há mais de 15 anos no mercado de gerenciamento de risco e gestão logística, sempre focada em resultados e satisfação plena de seus clientes, se destacando no desenvolvimento de soluções customizadas com resultados positivos e constantes para seus clientes. A BRK oferece soluções tecnológicas para mitigação de riscos de roubo de carga, tais quais monitoramento de veículos, inteligência aplicada aos processos de transporte, prevenção de acidentes e sistemas de gestão logística. Brasil Risk agora é BRK. Valeu! Se você é do ramo de seguro de transportes, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de riscos e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá, eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda. A LogRisk é a empresa internacional do grupo NSTech. É a primeira empresa brasileira de gerenciamento de riscos, gestão logística e prevenção de acidentes a operar no México. Além do México, já atua também na Colômbia, Peru e Equador. Seus grandes diferenciais para o mercado mexicano são a capacidade de interação das diversas tecnologias de rastreamento em sua plataforma e estrutura própria de pronta resposta, com cobertura nacional focada na recuperação de cargas, acumulando o melhor resultado da região. Valeu, LogRisk. Muito obrigado aí. Siga o LogRisk nas redes. Boa. E, como de costume, deixando aqui mais um livro, Seguros de Risco de Engenharia no Brasil, por Walter Polido. Além dele, aqui temos uma série de organizadores aqui, de contribuidores para o livro, como Dario Oliveira Matos e Gabriele Lacerda, entre outros. Valeu, pessoal. Editora Roncarate, procura o pessoal lá para ter esse livro aí. Beleza? Esse e mais outros, né? É isso aí. Show de bola. E antes de a gente começar, galera, muito obrigado aí. Continue se inscrevendo aí no canal do YouTube. Deixa aquele like, compartilhe com os amigos, com os colegas. Façam chegar esse vídeo em mais gente aí, com bastante conteúdo legal pra gente aprender e trocar uma ideia junto. Deixe seus comentários. É isso aí. Isso aí. Tadeuzão, obrigado novamente, velho. Obrigado aí. Obrigado a vocês. E conta aí, velho. Quem é você? Quem sou eu? Quem não te conhece, né? Sim. Esse mercado nosso é um mercado muito pequenininho, né? Pois é. Eu comecei... sabia que você ia me fazer essa pergunta, né? E refletindo um pouco aí, ano que vem eu faço 20 anos que eu tô nessa área. Comecei em 2004, se eu não me engano, junho de 2004. Ano que vem eu faço 20 aninhos, cara. Que da hora. A conclusão é essa, que tá ficando velhinho. Um pouquinho de experiência, né? Vamos chamar assim, né? E comecei, cara, lá atrás como monitorista, comecei como operador de monitoramento numa empresa, né? Logo depois tive algumas oportunidades. Depois tive a oportunidade de trabalhar na Brasil Risk, né? Hoje é a BRK Tecnologia. Comecei também como operador, passei por todos os cargos possíveis, né? Desde de monitorista até cheguei a diretor de operações. Há cerca de 3 anos e meio recebi o desafio de abrir nossa empresa, expandir nossa empresa, né, no mercado mexicano. Escolhemos o mercado mexicano porque entendemos que tinha certa sinergia, né? Então, pensando em risco, que é o nosso negócio, o Brasil sempre vai liderar, né? E continua liderando esse mercado, vamos dizer assim. E o México era um mercado bastante desafiador e com muitas oportunidades, né? Eu e um dos sócios fundadores da Brasil Risk, o Ferreira,
por convite de um parceiro, de uma empresa parceira nossa aqui do Brasil. Um cliente? Ou... Não, um parceiro. Tá. Um parceiro de negócio. Fomos convidados a conhecer a operação do México. Tá bom. Fomos em 2018, né? Você conhece o Ferreira, né? Viu e vislumbrou grandes oportunidades. O mercado é praticamente inexplorado. E já voltamos no final de 2018 com a ideia e a decisão de abrir a nossa empresa em fevereiro de 2019. Eu, com a cara e com a coragem, voltei para o México sozinho e fundei a Log Risk. Bom portunhol. E comecei a empresa praticamente do zero lá. Claro que com todo o apoio e suporte aqui da nossa empresa brasileira. Uhum. Mas começamos do zero, cara. Começamos eu sozinho, depois contratei 1, 2 e hoje somos um pouco mais de 200 pessoas. Mexicanos ou tem brasileiros? Temos uma base, porque foi importante levar um pouquinho da expertise. Quantos anos? 2, 3 anos? 3 anos e meio. 200 funcionários. Cresceu muito rápido. Sim, e isso também por conta da pandemia, né? Sofremos um pouquinho. Eu cheguei em 2019, a burocracia do país demorou um pouquinho para a gente conseguir, de fato, estar operacionais, né? E ao ponto que conseguimos estar operacionais, chegou a pandemia, deu uma congelada nos negócios, né? Deu uma baita prejudicada aí no que eu tinha planejado, né? Uhum. E aí também, ao mesmo tempo, a gente imaginava que a gente tinha no Brasil ia levar integralmente para o México. Não foi bem assim, né? Tivemos que aprender, tivemos que pisar um pouquinho no freio. A nossa ideia, como a gente é muito grande, atendia as maiores indústrias, as maiores operações aqui do Brasil. Imaginamos que íamos fazer uma transição quase que natural, até porque nossos clientes que têm problemas no Brasil também têm problemas no México. É parecido em termos de risco? Sinistralidade, sim, né? É um crescimento exponencial, a cada ano É mesmo? Vem crescendo a sinistralidade. E lá a bandidagem, né? A criminalidade evoluiu bastante, né? Então hoje já está em pé de igualdade. Caraca. O que se usa de tecnologia aqui contra, né? Lá também já é uma realidade. E imaginamos fazer uma transição natural. E começamos esse trabalho de transição, identifiquei que não era tão simples assim, a polícia funciona diferente, é tudo muito descentralizado, né? Imagina, hoje a empresa ela está sediada na Cidade do México, né? Estou falando ali da área cêntrica, né? De uma área populosa, de uma área muito desenvolvida, mas nós temos extremos norte, extremo sul, áreas pouco desenvolvidas e com alta criminalidade e toda a dificuldade que vocês possam imaginar a gente acabou enfrentando lá. E aí o grande desafio foi que obviamente eu vou trabalhar com prevenção, vou trabalhar com gerenciamento de risco, vou fazer o que a gente faz com excelência, que é o monitoramento, né, basicamente. Tudo começa a partir daí, a partir do monitoramento, que é o carro-chefe da empresa. E aí o primeiro desafio foi como eu vou acionar. Imagine que eu estou em Cidade do México, vão me roubar o extremo norte, próximo a Laredo, próximo da fronteira. E como eu vou reaccionar, como eu vou dar suporte para o meu cliente? E esse foi um desafio, encontrei grandes dificuldades e decidi criar uma estrutura própria. Então, desde 2019 eu vim caminhando e hoje nós somos a primeira empresa que tem uma estrutura de pronta resposta com abrangência nacional, né? E hoje além da pronta resposta, que são pessoas da Log Risk que fazem buscas e recuperação de carga, eu tenho um processo, um sistema de relacionamento com as autoridades, né? Então, eu conheço a autoridade, eu consigo fazer um nível de acionamento diferenciado, né? Eu mapeei todas lá são subdivididos os estados, as cidades, no que eles chamam de C4 e C5, são núcleos da polícia, da segurança pública, que fazem, além do monitoramento, processos de busca, reação e suporte ao cidadão e às empresas, né? Então, eu mapeei tudo isso e hoje a gente... determinado ponto que acontece um determinado sinistro, eu consigo ser mais efetivo nesses acionamentos. Que, obviamente, embora eu tenha uma estrutura de pronta resposta, nós não somos policiais, não somos autoridades, e toda a reação que eu faço com o suporte das autoridades. Então, é muito mais complexo do que parece, né? Vocês fazem reação? Sim,
Mas foram 3 anos aí de trabalho duro, não, para estruturar e para chegar no nível que nós conseguimos chegar lá, né? E como foi a sua entrada lá no mercado mexicano? Apesar da empresa, assim, a Logirisk ser mexicana, era uma empresa brasileira entrando no México, né? Brasileiros abrindo a empresa no México. Você sentiu algum tipo de dificuldade nesse sentido, Tadeu? Bastante, Rafael, porque, na verdade, não foi a BRK, o Brasil Risk, que chegaram, foi o Tadeu, né, com Ferreira, Cristiano e Faria, com a iniciativa de começar um negócio, e começamos do zero. A know-how, a expertise, tudo que nós sabíamos, eu tive que apagar tudo isso e começar do zero, né? Obviamente, a base, a técnica, o esforço, tudo isso eu levei, mas tivemos que reaprender, cara, a fazer tudo, né? Desde o planejamento até a execução propriamente dita, né? Com um complemento do que a gente não faz aqui no Brasil, que é a pronta resposta, reação e recuperação. Mas o mercado lá, ele compra era um mercado comprador de gerenciamento de riscos, enfim? Sim, é um mercado bastante diferente do Brasil, né? Tem uma sinistralidade muito parecida, mas tem menos tecnologia aplicada para a segurança. Quando você pensa, lá você tem rastreamento, sim, lá você tem escolta, sim, temos as mesmas ferramentas, mas com nível de eficiência menor, né? A minha principal ferramenta, que é o equipamento de rastreamento, ele é totalmente focado em telemetria. Enquanto nós aqui somos focados em segurança, então a gente começa com a segurança e agrega a telemetria, lá funciona o inverso, né? São focados em telemetria e agora que estão se adequando à segurança, né? Eu, como já estou há 20 anos nesse segmento, quando eu faço uma analogia, quando eu faço um comparativo, eu me vejo trabalhando quando eu comecei, há 15, 20 anos, né? Porque, basicamente, lá eu tenho um equipamento de rastreamento instalado com comunicação GPRS, né? E o México é um país grande, né? Com todas as variáveis que vocês possam imaginar. E o equipamento é dotado 80% da frota com sistema de rastreamento, com comunicação GPRS, com capacidade, obviamente, de eu monitorar esse veículo, com botão de pânico e um paro de motor, que é o nosso bloqueio, né? E quando você compara, cara, a gente está em outro mundo. Eu vivo em outro mundo, né? Eu estou gerenciando outro nível. Ainda, muito básico. Né, Tadeu? Deixa eu perguntar, Tadeu. Você falou que você montou toda a estrutura lá, né? Lá no México. Devido à sinistralidade, assim, não houveram empresas que viram isso como oportunidade, sem ser a Brasil Risk, mas, por exemplo, de um fornecedor de tecnologia em implantar lá, assim? Como, tipo... Lá existem, enquanto nós temos 5 tecnologias que predominam no mercado brasileiro, lá gira em torno de 150 tecnologias diferentes, com essas características que eu comentei. E as empresas, elas acabam tentando fazer tudo, né? Então, quem são minhas competências? Quem são meus concorrentes lá? Empresas de tecnologia. Então, a empresa de tecnologia, ela oferece gerenciamento de risco, ela oferece custódia, porque lá... Custódia é escolta, né? Escolta, perdão. Eu vou falar... Perdão. Vou cambiar algumas palavritas, né? E aí, todos os players acabam querem oferecer tudo. E a leitura que eu fiz é que acabam não se especializando em nada, né? Quando eu quero entregar tudo, eu praticamente crio gaps, crio áreas deficientes, não, em todos os processos. E Tadeu, e seguradoras lá, como é que eles agem? Assim, eu sei que eles não, tipo assim, tem essa listagem alta que nem aqui, né? Uhum. A gente exige, né? Pô, você tem que ter esse mínimo de segurança. Lá as seguradoras não obrigam a contratarem, por exemplo, a Logirisk, assim, para os segurados dela? As seguradoras estão caminhando para o cenário que a gente... Porque não há outra maneira. Então, a sinistralidade, o crime organizado se especializou tanto que não há mais níveis de proteções adequados, né? E aí que mora a oportunidade. Aí que eu vislumbro as nossas oportunidades. Por quê? Nós temos uma proposta diferenciada, né? Nós fazemos o básico, bem feito, né? E temos aí plataformas integradoras, o grupo, ele tem uma plataforma integradora, essa plataforma eu consigo optimizar, né? Então, vamos lá, eu tenho operações
que eu chego a ter 30 tecnologias diferentes, né? Imagine que eu tenho um cliente embarcador, esse cliente embarcador tem suas dezenas de transportadores, esse transportador tem sempre mais de uma tecnologia. E quando eu vou monitorar, eu tenho um operador, obviamente, com várias tecnologias, a gente até tem uma estrutura diferente lá, o cara trabalha com 2 monitores, enfim, a gente criou uma estrutura base para nos dar um pouquinho mais de capacidade, mas eu ainda vivo nesse limbo, né? Eu tenho várias tecnologias, isso dificulta bastante, principalmente a percepção do incidente, né? Porque cada vez, de novo, as quadrilhas, os criminosos mais especializados, né? Mais inteligentes, né? Conseguem aplicar modus operantes aí que nos confundem. E como eu tenho essa realidade, isso obviamente dificulta um pouco. Nossa proposta é levar as nossas tecnologias e cada vez mais estar integrando essas tecnologias na nossa plataforma para que eu possa optimizar e ser cada vez mais eficiente, né? Então, a gente já está vivendo essa realidade e a nossa maneira de fazer, a nossa maneira de atender, a nossa maneira de reacionar, né, a favor de nossos clientes acaba sendo o nosso grande diferencial, né? E quando eu falo de ter uma estrutura própria de reação, obviamente eu mapeei a sinistralidade, né? Quando eu falo de números de mercado, obviamente, eu trabalho os meus números, a minha sinistralidade, e eu distribuo pessoas de uma forma inteligente e coerente. Eu potencializo, obviamente, onde eu tenho a maior sinistralidade. E toda essa equipe tem um duro processo de seleção, eu tenho um controle muito grande desse pessoal, né? Eu tenho lá, além do processo, lá a gente tem a possibilidade de poligrafar, então são poligrafados, obviamente, para certificar que essas pessoas em nenhum momento vão estar coludidos, vão estar participando aí de uma forma negativa, não? Então, a gente criou esses diferenciais, esse padrão de qualidade justamente para fazer a diferença, né? E quando você fala assim da criminalidade lá, às vezes tem as diferenças e tal. Como que você compara assim a forma, né, o modus operandi de roubo, México e Brasil? O Brasil, eu já estou fora do mercado, mas acompanho, obviamente, né, através das nossas empresas aqui no Brasil. Uhum. E, obviamente, atingimos aqui um nível de eficiência muito grande, né? Falando da criminalidade. Eu venho desde 2019 e atuo em mercados extremamente críticos. Então, as contas que eu tenho no México são contas com alta sinistralidade e alta atratividade, né? Parece que eu dou... rouba lá é a mesma coisa que aqui? Oi? O que tem atratividade? Sim, estamos falando de eletrônico, de computadores, não de bens de consumo, alimentos, né? Eu estou justamente nesse meio, né? Eu trabalho com esse tipo de risco. E eu sou procurado por esse tipo de cliente pelos diferenciais que a gente tem para oferecer, né? Levei muita coisa daqui. Então, a nossa expertise aqui em fazer o monitoramento, como deve ser feito, né? A aplicação dos recursos adequados, o que chamamos de sinuelo, que são as iscas. Então, eu estou migrando tudo isso para lá cada vez mais. Venho convidando parceiros e tecnologias que eu conheço aqui do Brasil para que se interessem. Sim, bastante, bastante. Eu pretendo aí cada vez mais estar fomentando isso, tentando levar o máximo de tecnologia. Quanto mais tecnologia eu tenho a favor, obviamente, mais eficiente eu consigo ter, mais gestão, né? E todo. E lá estamos... E hoje eu posso dizer que o roubo lá e o roubo aqui caminham em pé de igualdade. Porque qual o grande ofensor, né? Quando falamos do roubo? Obviamente, são os jammers, são os equipamentos, a tecnologia que é aplicada para fazer o roubo. E hoje, amigo, já cheguei a fazer recuperações, né, com todo o nosso plano, com toda a nossa gestão, e chegamos onde tinham 8 jammers com 32 antenas. Então, quando falamos de tecnologia, amigo, lá eu creio que há até uma vantagem, né? Não sei, porque é muito mais comum encontrar grandes equipamentos trabalhando aí para neutralizar nossas tecnologias e nossos modos operantes, né, de proteção e de prevenção. E lá, então, pelo que eu entendi, assim, tem muito crime organizado, né? São caras especialistas para usarem esse tipo de equipamento, né? Lá não é tipo aqui que é roubo, às vezes, de oportunidade, né? O cara parou no trânsito, ou também tem esse tipo de coisa. Amigo, eu costumo falar que nenhum roubo, ele se adivinha. Vou adivinhar que um determinado veículo, numa determinada região, está carregado com um determinado produto, né? Há uma área, creio,
de inteligência, creio não, é fato, né? Uma área de inteligência que está aí corruptando, que está, obviamente, criando e gerando informações que são importantes, porque o bandido não quer ser preso, não quer trocar tiro, não quer morrer, né? Então, obviamente, ele trabalha, ele tem dinheiro para isso, ele cria uma rede de informação e de corrupção e, obviamente, tem dinheiro para investir em tecnologia. Não é segredo para ninguém. O México tem uma questão de insegurança, como nós temos aqui no Brasil, né? Com algumas características culturais, locais, enfim. E cada vez esse problema vem sendo mais latente, mais presente, né, no nosso dia a dia. E, obviamente, a contramão é cada vez mais gestão, cada vez mais automatização, cada vez mais integração e tecnologias. E não tem umas histórias muito loucas lá, não? Muito loucas. O cara que enterra caminhão e etc. Pô, você me falou isso, o Veleda falou isso. Não, foi no vídeo com o Faria. Faria. A gente deu uma zoada. Rapaz, eu costumo dizer que são ninjas, né? Porque eu já recuperei carga, né, de alto valor agregado em intramuros, dentro de uma região onde a pé não se tem acesso, e intramuros se constrói estruturas para esconder os caminhões, e eu só recuperei com buscas aéreas. Eu tenho todo um processo de buscas com antenas RF, tem todo um escopo tecnológico por trás disso, né? E onde eu não tenho acesso, eu tenho a opção de, através de sobrevoos, fazer as recuperações. Já recuperei carga também, cara, onde uma retroescavadeira cria um buraco no chão e o final do caminhão a 2 metros abaixo da terra. E também só com sobrevoos que a gente consegue fazer esse tipo de recuperação. Então, os caras são bons. Eles contam por baixo ali. Já estão nesse nível. Assim. Em questão de violência, assim, eles são violentos, tipo de matar gente, assim, motorista, sequestrar e não devolver? Não devolver. Não devolver. É objeto, né? E não soltar. Sim. A questão da violência lá é algo real. Existe muita violência. O nível de armamento, né, cara, é uma realidade. Usam armamento pesado, né, armamento bélico, militar para ações. Eu já tive, por exemplo, incidentes com carga de bebidas e um valor não muito alto, roubado por 3, 4 indivíduos, todos armados de fuzil. Dos indivíduos dentro da cabina do veículo, apontando um fuzil para... E isso gravado, porque algumas de nossas operações têm câmeras. Né? Já está usando também lá. Exato. E isso registrado. Né? Então, eu estou há 20 anos operando no Brasil, eu nunca tive, graças a Deus, tenho 20 anos de carreira, uma parte desse tempo operando em operações críticas aqui no Brasil, graças a Deus nunca tive nenhum incidente de morte de um motorista. No México já a realidade é outra. Já houveram muitos incidentes graças a Deus até agora em nossas operações, porque tentamos ser o mais preventivos possíveis, né? Sempre fazemos uma imersão, entendemos a operação do cliente, criamos uma rotina preventiva. E creio que isso também contribui bastante para os resultados, né? Tanto o resultado preventivo, para os resultados de recuperações, e também o que é muito importante para mim pessoalmente, que é a segurança, né? A segurança da minha equipe e, obviamente, a segurança do motorista, né? E Tadeu, e a entrada, assim, com as seguradoras lá? Aqui, por exemplo, a própria Brasil Risk, né, na época, ela cresceu muito com parcerias, né, com as seguradoras e tal. A galera lá tem te recebido? Como é que tá? Qual que foi a estratégia de vocês lá? A estratégia foi como eu te expliquei. A ideia era fazer uma reversão, tentar levar o máximo de contas para lá. Não foi bem assim, tivemos que pisar e, obviamente, fechar, o que eu chamo de fechar contas locais, claro, para fazer a curva de aprendizado. Hoje estamos a 1.10%. Já passamos essa curva e já aprimoramos, né? As seguradoras não fazem grandes exigências, né? Então as apólices... GR. Nada. Agora que está acontecendo esse movimento. Ah, é? Sim, porque basicamente se exige um monitoramento sem nenhuma definição. Eu lembro que as apólices aqui saem com definição de tecnologias, com definição de acessórios. Lá isso ainda não acontece, né?
A estratégia aconteceu, a gente começou a fazer um trabalho com as seguradoras, mas, de novo, nós precisávamos ter fazer a curva do aprendizado, Claro. nos especializar de fato no mercado que nos deparamos totalmente com certas diferenças, né, quando comparávamos com o Brasil. Eu busquei, sempre eu busco... Como nós começamos de uma forma... Começamos pequenos, então fomos traçando algumas estratégias, caminhando com passos seguros, né? Com passos curtos e seguros. E fechei... Passos de faria, né? Que nem Passos ele de falou. faria. Fechei com... tenho lá relacionamento com brokers, tenho relacionamento com seguradoras. Eu tenho uma seguradora muito próxima que trabalha comigo lá, até por nós não tínhamos... não é um mercado desenvolvido com gerenciamento de risco, então todo profissional, eu tenho que formar esse profissional, eu não consigo... Não tem esse profissional disponível lá, não está diferente aqui no Brasil, lá um pouquinho mais crítico, né? Então, trouxe um outro brasileiro que está comigo lá, que é o Jorge, né, que é meu braço direito, meu braço esquerdo. Ele era da BR? Jorge. Também começou como operador na Brasil Risk, teve as oportunidades, hoje é meu gerente de operações e vai ser promovido a diretor de operações, vai assumir as operações, enquanto eu me dedico mais à parte de negócios, à parte da estratégia, né? E é mais ou menos assim. Então, focamos numa seguradora, desenvolvemos alguns produtos para essa seguradora. Legal. Aí eu estou falando de consultorias. A gente faz... Local lá? Sim, Legal, local. legal. A nível nacional. Então, Tá. sempre que vai fazer uma conta crítica ou vai fazer uma cotação crítica, nos envolve para que a gente faça uma imersão, gere Vocês vieram um relatório praticamente técnico. até a área de GR dos caras. Sim, digamos assim. sim. Legal. De certa legal. forma, sim. Então, a receptividade das seguradoras, eles estão abrindo portas, Sim, então, sim. né? Porque acho que A necessidade, né? que você falou, tá tão crítico, cara, que os caras devem falar, mano, me ajuda aí. E é uma questão cultural, Rodrigo. Lá, de novo, o gerenciamento de risco é algo novo, né? A sinistralidade já não é tão nova, mas o gerenciamento, como nós fazemos, é algo novo, Você né? acha que vai chegar Sim. nesse patamar nosso aqui? Eu acredito que sim. Estamos aí um pouquinho atrasados nesse contexto, mas algumas seguradoras já fazem aqui... práticas, já fazem conversas aqui com os brasileiros que são considerados expertos, né? Felizmente, né? Aqui eu conheço vocês, eu sei da capacidade e da inteligência para o negócio que vocês acabaram desenvolvendo. Hoje quando comecei, era bastante diferente, né? A gente falava grego para vocês. Hoje a seguradora já tem total competência e falamos de igual para igual, né? Lá existem bons profissionais, eu me deparei com excelentes profissionais, mas ainda é uma minoria. E isso cada vez mais tende a melhorar, a aumentar, né? E isso para mim é muito positivo. Uma das estratégias do meu negócio, obviamente, são as parcerias, são as indicações, né? Enfim, E os como corretores? acontece aqui no Brasil. Os corretores... existem, né? Os principais brokers, principalmente os multinacionais, estão presentes lá. Nós já fizemos aí algumas visitas, né? A gente está tentando penetrar nesse mercado, né? Mas é uma questão cultural também, tem um pouco de resistência. Uhum. Hoje eu tenho um pouquinho mais facilidade de comunicação. Eu já tenho uma rede já me relaciono com alguns nomes importantes, né? Conheço pessoas de seguradoras. Estamos construindo de novo, né? De uma maneira inteligente, de uma maneira não tão rápida como nós esperamos, mas de uma maneira consistente, né? Então estamos construindo o nosso nome. Decidimos diminuir a velocidade e construir algo consistente, algo com qualidade, e que trouxesse algum diferencial, né, para o mercado. E, graças a Deus, a gente está evoluindo. E hoje eu trabalho para grandes... não vou dizer nem grandes, mas para marcas emblemáticas, né? Hoje eu trabalho com as principais marcas que são emblemáticas do mercado mexicano. E isso é muito gratificante para mim, né? Conseguimos atingir algo que... Fomos a primeira empresa a implementar e a crescer, né, no mercado de gerenciamento de risco, no mercado fora do Brasil, né? Isso é importante. Legal. E, Tadeu, e no México, assim, você tá lá há um tempo já, existem regiões, assim, mais perigosas, igual a gente tem aqui em São Paulo, Rio de Janeiro? Lá, meu amigo, tem o Triângulo Rojo, Triângulo Vermelho, que é crítico. Eu cheguei com uma determinada realidade e como
aqui no Brasil há um câmbio, né? Uma troca de locais, enfim. Então começou o Triângulo Rojo, não? Que está lá numa região, numa cidade, num estado conhecido que é Puebla, e se concentrava ali praticamente 70%, 80% da sinistralidade estava naquele raio. Começou a migrar e a gente faz um trabalho de inteligência muito importante lá, que é importante comentar. E eu tenho várias fontes diferentes, né, que eu uso e consolido, e a gente está acompanhando esse movimento, né, do câmbio da sinistralidade. E aí começou a acontecer um pouquinho mais numa região, no estado chamado Querétaro, mais a Guadalajara, né, que é Jalisco. Começamos a ter um pouquinho mais de problema ao norte, e a gente conseguiu, e talvez isso tenha nos ajudado muito, a quase que prever isso. Como? Com acompanhamento, gestão das informações e aplicando a inteligência, né, que a gente vem desenvolvendo ao largo dos anos aí, certo? Esse ano a gente teve um boom gigante aqui no Brasil de roubo de painel solar. Sim. Eu até comentei com você um caso que eu tive, inclusive, no México lá e tal. Você vê, às vezes, estourar lançou... Do nada, os caras começaram a roubar determinado tipo de produto. Isso é algo que preocupa lá também no México? Sim, Rafael. Nós tínhamos aí bem segmentado, né? Então, as cargas de maior interesse são aquelas que já conhecemos, né? Bens de consumo, computadores, eletrônicos em geral. O que eu venho observando é que essa sinistralidade ela vem sofrendo algumas alterações importantes e significativas. Algo que não havia sinistralidade passou a ser de interesse, e o mercado negro vem ampliando também sua capacidade de fazer as receptações, né? Então eu vejo que isso é uma realidade. Quando você comentou, eu busquei histórico de sinistralidade, não era algo de interesse, e passou a ser. E estamos falando aí numa fração de um trimestre. Sim? E começaram os incidentes. E existem empresas que fabricam, que exportam, que importam, né, esse tipo de produto, bem como máquinas, bem como motores, coisa que não estava no mapa, né, que não estava no mapa, e começamos a ter alguns incidentes, né? Outra coisa também que, além da carga, que há uma sinistralidade importante, são veículos, né? Então, já levam o pacote inteiro, né? A carga, a carga, que é o baú, né? E o veículo, e há um mercado muito grande de receptação de peças, esse tipo de coisa. Então são realidades um pouquinho diferentes e que a gente vem se adaptando e oferecendo produtos de prevenção, recuperação em todos esses segmentos. O México, ele tem tem grandes montadoras lá, eles exportam muito carro, né? O Brasil exporta muito carro de lá, né? Sim, tem a Nissan. Eu conheci 2 plantas lá, são imensas, né? E sim. E tem visibilidade, então, para roubos? Bastante. Caraca. Autopeças, né? Nós temos uma sinistralidade importante. O combustível, enfim. Essas de coisas novo, que também... se rouba de tudo, né? E cidade do México, ela é perigosa também, em termos de... É curioso, né? Quando... eu nunca pensei em viver e morar no México, né? Tadeu... Você tá gostando de lá? Sim, deixa eu explicar. E nós conhecemos o México que os filmes nos mostram, né? Que eu pensava no México um lugar extremamente perigoso, com pessoas de sombreiro, bigodão, né? Eu até vim de sombreiro, me arrependo de não ter vindo. Deve ter vindo, Sim. pô. E a realidade é completamente... Obviamente existe o risco, existe o perigo, né? Não é diferente. Eu sempre costumo comparar aqui com o Brasil. Mas é um povo maravilhoso. Eu me sinto em casa. Eu até brinco que eu vou ter dificuldade, né? Quando falamos de futebol, quando falamos aí do boxe, né? Que existem aí grandes atletas mexicanos. Eu já tenho esse conflito, né? Eu já gosto, enfim. Me sinto em casa, né? Sou sempre muito bem aceito. Um estrangeiro vendendo gerenciamento de risco, vendendo algo muito sensível. Boa. Não tem esse preconceito? Você não sentiu isso? Tipo... Não, pelo contrário. Eu fechei grandes e importantes contas lá na relação. E depois, obviamente, eu procuro saber qual foi o diferencial, por que fechou com a Log Risco. É importante eu entender isso,
Porque para eu aperfeiçoar, para, né, enfim, focarmos em algo que eu creio que é importante ou mais aderente. E a relação acaba sendo o diferencial, né? A confiança que a empresa, que a pessoa... Porque ao final do dia, somos pessoas, né? E eu sinto muita facilidade, né? Minha família se adaptou muito fácil. A questão que mais talvez impacte seja a questão da comida. Mas o país maravilhoso. Sotaco e burrito lá? Então, Não, burrito não é mexicano. Burrito é Tex-Mex, né? Tex-Mex. É um país maravilhoso, com pessoas maravilhosas, né? Uma cultura maravilhosa. Enfim, se eu começar a falar aqui, Legal, vou te dizer de 10, são 10 coisas positivas. É um país grande, um país promissor, né? Obviamente com suas questões aí culturais, mas mais positivo do que negativo. Um país com grande potencial, um mercado imenso que dá oportunidade, né? De novo, um estrangeiro vendendo algo tão sensível que é o gerenciamento de risco. Quando eu aceitei o desafio e fui para o México, eu confesso que eu tinha um pouco eu mesmo criei algumas restrições que eu imaginava teria esse tipo de dificuldade, pelo contrário, né? E a relação flui muito, muito, muito fácil, muito rápido. E comento que eu não tenho clientes, eu tenho grandes amigos, né? Nesses 3 anos e meio que eu opero no mercado mexicano. A gente fala que brasileiro ele é mais caloroso, aberto, assim. Você tem que conhecer os mexicanos. Cara, são uma coisa que a gente latinos, não né? sabia, Sim, cara. é algo muito positivo. E estrutura, assim, de país, ou de escola, essas coisas, assim, você acha, como é que tá lá? Para um pai de família que vai se mudar para lá, que pense numa oportunidade, tá? Então... A educação ela é muito boa. Eu consumo todo tipo de profissional, então eu sou eu e mais 3 brasileiros. Contra o restante são mexicanos que contratamos, que formamos e que trabalham. Então, eu posso falar de todas as classes, né? Há um acesso à educação, uma educação até certo ponto de qualidade, né? Há grandes oportunidades. Agora, depois da pandemia, teve um déficit de empregabilidade, mas há muitos empregos, né? Lembrando que estamos aí com fronteira aos Estados Unidos, né? Grande parte do que produzimos, exportamos, já estou falando igual mexicano, exportamos para os Estados Unidos. Uma puta vantagem isso como país, né? Sim, temos os 2 oceanos, então temos algumas variáveis que obviamente contribuem muito, né, para o crescimento. Eu digo que por algumas questões culturais e coisas que sabemos, né, que acaba acontecendo, eu não consigo entender, como eu não consigo entender no Brasil, como não somos as 2 maiores potências do mundo, ou participemos, né, desse... Tem tudo, né? Tem tudo para isso. E há algumas questões que há uma evolução natural e as pessoas cada vez mais inteligentes, mais sabedoras de seus direitos, né? Cada vez mais inteligentes ali no momento de eleger seus representantes, enfim. Eu acredito muito no México, pelo tempo que estou lá, pelo que vivi, né, e pelo que aprendi. É um país extremamente promissor, com pessoas extremamente... são muito patriotas, algo que... É mesmo? Eu me considero uma pessoa patriota, né? Amo o meu país, mas aprendi a amar também o país onde me deu a oportunidade, né? Bem, né? Sou um empreendedor, né? Trabalho num país que me acolheu, né? Gero receita, gero riqueza, gero empregos. Me perguntam, né, o que mais me motiva, o que mais me agrada. Me motiva muito essa questão social, né, porque empregamos famílias, né, contribuímos para o crescimento dessas famílias, dessas pessoas, né, e isso é extremamente gratificante. Talvez se pudesse dizer aí a coisa que mais me fascina, né, além obviamente, de fazer o que eu faço, dar essas oportunidades e ter tido essa oportunidade, né, de estar em outro país empregando mexicanos e passando um pouquinho do nosso conhecimento. Legal. Podemos dizer que um pouquinho do que a gente faz aqui já foi transferido nesse conhecimento para uma grande quantidade, né, de mexicanos. Isso é muito legal. Ô, Tadeu, e no começo você comentou, né, que você foi para lá, tal,
teve as dificuldades para abrir ali, função, enfim. E aí você abre e veio a pandemia. Uhum. A pandemia, eu imagino que tenha te afetado muito na questão de você não poder se apresentar, as pessoas não te receber, tava naquele período que eu nem sei como foi o lockdown lá, se você puder comentar um pouquinho. Uhum. Mas em termos de negócio, assim, você sentiu que a parte logística, a sinistralidade, foi afetada também? Eu costumo falar que na minha vida nada é fácil, né? Tudo que é difícil acaba caindo no meu colo. Quando estourou a pandemia, eu estava só no México, minha família ainda no Brasil, e aquele desespero, todo mundo achando que ia morrer, né? E foi terrível, né? E afetou bastante os negócios, né? Num primeiro momento, o lockdown congelou todas as negociações. Eu já vinha caminhando e com oportunidades ali muito, muito presentes. E acabou que congelou e isso prejudicou bastante, né? E retomou praticamente lá para novembro, dezembro, que eu comecei a retomar as negociações de 2020. Então, eu obviamente tinha ali uma receita recorrente já importante, de algumas contas que a gente conseguiu trabalhar, né, desde a fundação da empresa até o presente momento da pandemia, que me ajudou a sobreviver, né? E aí, graças a Deus... Ninguém esperava, né? Sim, ninguém esperava. E foi difícil, a questão da cultura afetou bastante, né? Enfim, tiveram, sim, a questão das mortes, enfim, tudo isso foi muito difícil, né? Principalmente para mim. E depois eu não conseguia nem vir para o Brasil e nem levar minha família para lá, porque ficamos um grande período aí sem voos cancelados, enfim. Imaginem que não foi nada fácil, né? Mas, como tudo, né? Eu aprendi bastante, me deu a oportunidade de sentar, pensar um pouquinho mais, estruturar, estrategiar melhor. E, obviamente, nos ajudou a ter um pouquinho mais de calma e me ajudou esse período também a aprender um pouquinho mais da cultura, um pouquinho mais da realidade. Se eu não me engano, nesse período aí, vocês mudaram de escritório lá? Sim, estava comentando. nós começamos obviamente, comecei a empresa num cowork, né? E aí, conforme a empresa foi crescendo, a gente foi ampliando a nossa estrutura. Hoje estamos numa estrutura robusta, né? Tenho toda o que vocês conhecem aqui no Brasil, eu repliquei para lá. Então tem contingência de energia, todas as contingências possíveis. E lá tem uma característica diferente que não pode deixar de ser mencionada, que é a questão dos terremotos, dos temblores, né? Então tivemos que criar um processo de contingência diferenciado, né? Então, se há um temblor, tem que, em alguns casos, abandonar a estrutura, né? Tivemos aí, na história mexicana, grandes desastres, né? Relacionados a temblores. E temos estruturamos aqui no Brasil um suporte. Então, se eu tenho qualquer deficiência de funcionar lá, eu consigo acionar uma estrutura aqui no Brasil. Caramba. Também criamos uma estrutura de contingência lá no México. Há uma questão de altura, do piso que você que você tem ou não que abandonar, mas temos todo um processo já bem estruturado para isso. Pegou lá terremoto? Já tivemos terremotos, já tivemos, enfim, uma infinidade de contratempos, e uma vez que aconteceu, graças a Deus, a empresa nunca parou. E outro ponto importante é que eu consumo a tecnologia BRK, né? E então eu não tenho nada local, até por questões estratégicas, né? E por conta disso, né? Eu não posso interromper os negócios, as operações. Então, se eu tenho qualquer incidente de desastre natural, como eu estou hospedado na estrutura BRK, NSTech, eu consigo de qualquer lugar aí subir e suportar e dar suporte e tratar as operações dos meus clientes. É um servidor aqui no Brasil, o backup tá tudo aqui, é isso? Na verdade, nós temos aqui toda a nossa estrutura em nuvem, né? E eu me conecto. Então, eu tenho contingências lá. Eu nunca vou deixar de funcionar por energia, que eu tenho backup 1, backup 2 de energia. Eu tenho todos os meus links que chegam por caminhos diferentes. Então, tudo que vocês imaginam. E lá eu tenho bastante oferta. A questão tecnológica lá, em alguns segmentos, é bastante
avançada, então me permite aí ter uma série de contingências que são importantes. Eu me conecto a nossos sistemas, a nossos servidores. Então eu consigo, obviamente, eu tenho uma estrutura pronta num outro local. Eu consigo tanto funcionar de lá. O desastre foi tão grande que a gente não consegue operar em nenhuma das estruturas. Eu transfiro aqui para o Brasil e a gente passa a operar. Hoje telefonia é tudo VoIP, então eu consigo falar com o médico consegue falar comigo e isso simplifica e possibilita, né, que a gente tenha esse tipo de contingências, que eu acho que é extremamente importante, né, falando do México. E outros sinistros, Tadeu? Vocês já estão atuando lá? Acidente, avaria? Sim. Tem muito acidente lá? Tem. A estrada é boa? Sim, Nós temos, chamando de carreteras, são rodovias. E eu viajo bastante. Viajei norte, sul, leste e oeste. Conheci portos, enfim. E as estradas são boas, né? Há uma... Melhores que aqui, assim, em geral? Exceto São Paulo, né? De certa forma, sim, Rafael. Sendo bem franco, quando falamos aqui, saímos um pouquinho dos grandes centros brasileiros, sabemos que as rodovias não têm grande qualidade. Como nós temos aí um fluxo muito grande de exportação e importação para os Estados Unidos, como falamos da principal rota entre portos e norte, temos excelentes rodovias, e aí o pessoal abusa um pouquinho, né, na direção. E temos nossas soluções tanto para risco, né? E o que eu já falei bastante, temos uma estrutura... O CIPA foi para lá também? Gestão, isso. Levamos o CIP e levamos todas as nossas soluções logísticas. E já estamos implantados em grandes operações, em importantes operações. O que nós fazemos no Brasil, eu levei, já consegui tropicalizar isso para o mercado, para a realidade e para a necessidade mexicana, e implementei algumas coisas que não fazemos no Brasil. Aí já falei da reação, fazemos também custódias, que são escoltas, mas custódias customizadas. Eu não trabalho com veículos logotipados, veículo, né? Eu tenho um processo com uso de tecnologia RF, de um parceiro importante nosso lá, e eu faço uma custódia avançada, né? Então eu sigo o caminhão a 1,5 km, 2 km. Nossa, dá pra fazer isso? Dá. É com rastreamento. Dá, mas é segredo, eu não posso dizer como eu faço. Não, é curioso. Mas como? Porque o cara, eu tô imaginando que o cara da escolta não consegue ver o cara. Eu conecto equipamentos com tecnologia RF e faço uma custódia à distância, conectado. Eu tenho, obviamente, meu centro de monitoreio monitora as tecnologias GPRS e eu me conecto com tecnologias RF. E toda a minha equipe, ela tem aparatos para busca de equipamentos RF, eu tenho drone, tenho uma série de... Tenho um escopo muito interessante, porque o drone, né? Me perguntaram... Puta, isso é uma pergunta que essa semana. Tu imagina que vamos chegar... Os roubos têm um modus operandi, uma característica, né? Que, obviamente são roubados num determinado ponto e levados para um ponto 2, para um ponto B, onde vai ser esfriado, ou vai ser baldeada a carga, enfim. E quase sempre esse local ele é escolhido porque não tem acesso, ou uma área privada, né? E eu consigo, através de sobrevoo, através de um drone, fazer uma observação que não é possível fazer de terra, né? E alguns acompanhamentos. Eu tenho vários processos que eu executo com esse tipo de equipamento. Então, toda a nossa equipe é dotada desse equipamento. Você acha que drone assim, é o futuro, assim, para poder... Quanto mais autonomia ela tiver, vai deixar de ser utilizado algum outro tipo de acompanhamento? Eu acho que sim. Eu acho que ele é um complemento importante. Para a finalidade que eu preciso, o que eu foco? Eu foco muito na segurança da minha equipe, né? Como eu já comentei, não somos policiais, não andamos armados, enfim, não temos... somos totalmente frágeis, né? Quando estamos aí frente a um incidente. O que eu oriento? Antes de fazer uma aproximação, embora eu tenha a capacidade de fazê-la, e principalmente quando eu não tenho um apoio policial aí presente, fazemos sobrevoos, né? Nossos drones são drones de pequeno alcance, mas eu estou falando de uma autonomia de até 8 quilômetros, né? E isso sobreguarda a segurança do meu colaborador, né? Acima de tudo, trabalhamos com a segurança da nossa equipe. Então, a implementação desse tipo de equipamento teve muito a ver com isso, não? Eu sabia, eu tenho noção do tipo de risco que essas pessoas acabam estando expostas, né?
E embora eu tenha uma relação, uma capacidade de reação com apoio policial, a gente tomou algumas... nos prevenimos, né? E como? Aproximar só quando, obviamente, tivermos segurança para isso. Se não for possível, a gente não vai deixar de fazer. Eu faço de uma maneira mais inteligente. Você falou da qualidade das estradas lá, né? E o sinal nas estradas? Não é diferente. Eu comentei que nós temos lá comunicação GPRS predominante. Vamos fazer uma equivalência. Aqui no Brasil, nós temos 85, 90% da frota dotada de duas tecnologias, a GPRS e satelital. Esse número é o inverso. Lá eu tenho 80% da frota com tecnologia GPRS. E a tecnologia GPRS depende obviamente, de uma conexão com uma antena. E não há regiões... Cidade do México, vamos falar que temos cobertura... 90%, 95%. Nossa. Grandes distâncias, amigo. Vamos ter aí perda de sinais constantes. Então, parte do nosso trabalho, e quando eu falo dessa curva de aprendizado, também foi aperfeiçoar nossas plataformas, né? Eu tinha uma realidade aqui, quando eu tinha uma perda de sinal mínima, e lá eu tenho uma perda de sinal muito mais grande, né? Muito maior. E, obviamente, eu tive que mapear. Então, nossas plataformas foram preparadas e eu consegui fazer um mapeamento. Então, eu consigo identificar e consigo excluir o falso positivo, obviamente, ou um nível de segurança adequado para quando o veículo está numa zona de perda conhecida. Enfim, isso também faz parte do nosso trabalho de assessoria a nossos clientes. Não deu medo, tipo, quando você chegou lá e falou, mano... Tipo, o tipo de meliante aqui no Brasil é assim, e lá, mano, os caras devem ser muito, muito louco. Muito louco. Sim. Você vê em filme assim, mano? Não, você não vê, você vê notícia, os caras às vezes fuzilando um monte de gente, cara. Você fala assim, os caras são retardados lá, né? Mas aqui também, Rodrigo, o risco ele existe, né? Medo, obviamente, eu tinha... obviamente você tem que ter a sua rotina, tem que tomar os seus cuidados, né? Mas não é também esse mundo que conhecemos e que os filmes nos vendem, né? Existe, né? Eu, obviamente, não é para qualquer lugar que eu vou, né? Tomo aí as precauções que eu tomo aqui no Brasil. Eu, sendo muito sincero, a certo ponto, me sinto mais inseguro aqui em São Paulo do que em alguns estados mexicanos. É mesmo? Lá eu tenho uma sensação de segurança razoável. Aqui eu confesso, como a gente sabe, aqui o efeito Pix, né? Enfim, vindo para cá o pessoal, não, fica atento, cuidado, toma algumas precauções. E eu, sinceramente, eu me sinto mais inseguro em alguns lugares aqui no Brasil do que no próprio México. Existem, sim, né? Existe o narcotráfico, sim, como existe aqui no Brasil. Existe o ladrão de carga lá, como existe aqui. Existe o ladrão de rua, como aqui. Mas, obviamente, conhecemos, respeitamos, né, alguns limites. E outras, somos estrangeiros. Então, quando eu falo lá, por mais que eu fale espanhol... o que eles chamam de acento, né? Então, numa simples palavra que você pronuncia, já sabe que você é estrangeiro. E estrangeiro, lá como aqui, se imagina que o cara tem dinheiro, se imagina que o cara é rico, coisa que eu não sou, enfim. E, obviamente, temos que nos prevenir. E eu confesso que eu tenho uma rotina, eu estou muito focado no trabalho, nos resultados dos meus clientes, né? Obviamente tenho ali meu momento de distração. Eu gosto muito de cultura e não há nada mais presente no México do que cultura, arquitetura, né? História. Incas, né? E, amigo, é uma infinidade. Existem pirâmides, algo que eu nunca tive a oportunidade de conhecer, e lá, devagarzinho, a gente cada vez mais aculturado. E você turistou por lá? Tipo, foi pra praia? Pouco, amigo. Eu sim, mais próximo ali da Cidade do México, mas de novo, fomos muito focados. Acapulco. Não conheço Acapulco, pra você saber. Do Chaves. Conheço... Eu iria, cara. Então, sabe qual foi a minha maior decepção no México? Eu tive não conheceu o Chaves. Não foi nem isso. A pessoa conhece Chaves? Fala, deve... O Chaves ele é mais famoso aqui no Brasil do que no México. Já Sério? começa por aí, sim. E eu fui a Guadalajara e crescemos com o Ligeirinho, conhece?
Sim. E lá ele é chamado de Speedy Gonzalez. Sim. Speedy Gonzalez, é verdade. Sim. E aí, quando fui a Guadalajara, falei, ok, legal, agora me leva pra ver a estátua do Speedy Gonzalez, quero tirar. Ele falou, quem que é esse cara? Um mexicano não conhece. Eu falei, não é possível. A minha maior decepção no México foi que eu gosto mais do Speedy Gonzalez do que o mexicano. Mas o cara não conhece? Não? Sim, o público mais novo não. E eu imaginei que tinha algum monumento. Mas nem a Olivia conhece isso. Conhece. E eu imaginei que tinha algum monumento. Falei, foi importante na minha infância, enfim. E talvez essa seja a minha maior decepção. E eles curtem o quê? Lá muito futebol também, né? Gostam muito de aficionados, futebol. Para eles, o futebol brasileiro é o melhor futebol do mundo. Sério? E é uma realidade. Faz tempo hoje que eu não é mais, sei, hein? hoje eu não sei. O automobilismo respeita muito Ayrton Senna. E o Sérgio hora. Pérez lá. Talvez famosão? hoje se fale mais de Ayrton Senna do que aqui no Brasil. Isso me agrada e me fascina. Tô no Japão também, sabia que... Sabe que legal, né? O respeito. É. E isso me fascinou, né? E a questão do futebol, alguns atletas brasileiros jogaram ou estão jogando no México, isso também é muito legal, né? Enfim, então respeitam o Brasil, gostam do Brasil. Levaram o Volpe de volta lá. Então, e é legal porque numa conversa informal, o Pelé, o samba, uma coisa legal para que todos saibam. O quanto o Roberto Carlos é querido e prestigiado no México. Foi uma grande cantor? surpresa. Sim. Caraca. Sim, ele não é rei só aqui no Brasil, também no Da México. hora. É muito legal isso. Que da hora. E É a inversão do Speedy Gonzalez. para você ver, sim. O Roberto Carlos tá mais famoso lá do que aqui agora. A música mesmo, brasileira cara, lá é tô muito brincando. valorizada. Encontramos alguns ambientes, né? Então, obviamente, a comida, tudo isso é uma questão importante a se considerar para quem vai viver num país como o México. Mas existe você importa ou não? Tipo assim, às vezes Existem quando o parente vai... restaurantes brasileiros. Existe? Sim, com samba, com tudo que você possa imaginar. tem colônia brasileira Sim, lá. bastante brasileira. Então eu já consigo comer uma comida brasileira, consigo escutar um bom samba, né? Outra coisa muito boa no México são as cervejas. A cerveja mexicana, vocês conhecem muito aqui a Cervejas. Corona. Uma modelo. Mas a Modelo você conhece? Eu gosto Boa. demais. É maravilhosa. Você não conhece. A Modelo eu não posso deixar de dizer que é cliente, né? Já falamos. Cadê que você... E Dos é- Ex é mexicana também, né? Não. Não? É mexicana, mas a melhor cerveja é a Modelo. É a modelo. Modelo, essa eu não... O Rafa já experimentou. Aliás, não sei se ele vai ver, mas Herman Basques, Herman, cara. que me apresentou a cerveja É? modelo. É maravilhosa. Gente boa, cara. Nossa. E aí os destilados, né? A tequila, que é maravilhosa, né? E, enfim, eu não sou... eu consumo de forma moderada, mas confesso que sou um grande apreciador da cerveja mexicana. E o que me encanta mais que Modelo, a Negra Modelo. Essa é maravilhosa. É escura? Escura. Caraca. Na próxima oportunidade eu vou trazer um kit Modelo pra vocês. E pra assim, que experimentem. quando você fala no México, cara, juro, vem na minha cabeça, tipo, deserto, cara. Não sei porquê, cara. Existe o deserto. Não, sim. É. Mas assim, eu imagino que lá seja quente pra caramba. Não, lá deve fazer... A cidade do México, onde eu vivo, eu sou... Desconta, fala do Japão agora. Nossa, que é muito não, frio. cara, eu juro que eu tô curioso, cara. Nunca fui É. pra cidade do México. Você tem que... É um país... A cidade do México, ela tem um clima muito agradável, né? Temos o frio. Estou sentindo mais frio aqui nesse período que eu estou no Brasil do que eu já senti no México. Caraca. E quando falamos de calor, chegamos lá aos 38, 39 graus, mas a umidade relativa é menor, então Nossa. te agride menos, enfim. Eu me sinto muito bem. Ah, Eu gosto muito do clima. boa. Eu quando venho para o Brasil, no período de calor, aqui no Brasil, eu sofro muito mais do que quando eu estou lá no pico do calor, e lá me agrada muito. Caraca, cara. Muito Coisas curioso, né? interessantes do México. Eu sou bem curioso, né? Ô, Tadeu, só pra gente encerrar aqui falando de log risk também, aqui até no textinho que a gente leu, você fala de Colômbia, Peru e Equador. Uhum. Como é que você tá atendendo esses países a partir de lá? Então,
Eu, obviamente, comecei e tive a oportunidade, através de um cliente, de fazer uma expansão, né? Então, enquanto Brasil... Nascemos como Brasil Risk, Claro. né? Como eu comentei, eu já estou caminhando para 15 anos que eu trabalho na Brasil Risk. A Brasil Risk hoje é uma empresa do grupo NSTech. E perdão? Não, falando da sua Das outros expansão países. pra... E aí, falando da expansão. Eu tive a oportunidade, através de um de nossos clientes, né? Fui convidado a montar um projeto para esses países e decidimos, a certo ponto, de operacionalizar através do México. Então, o centro de monitoria, o centro de inteligência dessa operação fica na Cidade do México e eu opero, tenho pessoas locais, mas toda a parte de inteligência e monitoramento é feita através do México. Aí, local, uma você tem interface local. Que é a venda e, de repente, um gerente de conta que seria... E um similar. gerente de operações, porque o maior desafio nesse cenário, vamos chamar assim, é a capacidade de reagir. Então, vamos imaginar, qualquer lugar que eu for gerenciar, qualquer tipo de operação, o gerenciamento, o monitoramento, tudo isso é possível, né, de uma forma remota, obviamente. E se eu precisar reacionar, como eu faço isso? Então, criamos para essas regiões, de uma forma inteligente e estratégica, uma estrutura local que nos ajuda na interface com o cliente localmente, né? E também com relacionamento com autoridades e reação. Entendi. Entendeu? E então operamos de México, né? Então, e aí já comentei que começamos como Brasil Risk, hoje somos uma empresa do grupo NSTech e temos, obviamente, aí no nosso roadmap um projeto de expansão, né? Latinoamérica e para o futuro para o mundo. Legal. E obviamente o México vai ser o hub para essa... falando de língua espanhola, Sim, e faz todo sentido. Reportariam para você, assim. Sim, faz todo sentido. Porque já tentaram, eu sei, vamos montar uma central no Brasil, contratar pessoas bilíngue. Mas o bilíngue, ele não é nativo. Puta, a gente conversou com alguém sobre isso, né? Acho que foi com o Henrique, né? Tipo, né? Eles não vêm pra cá, mas a gente se dá. E aí tu vai... Vamos imaginar que o Brasil vai falar com o México. Existe uma questão do idioma particular do México. O espanhol mexicano é diferente do espanhol da Espanha, que é diferente do espanhol da Argentina. Existem algumas palavras que não se compreende. Às vezes o sotaque, dependendo do nível de instrução do indivíduo, em escutar um brasileiro. Enfim, e é muito mais inteligente uma língua nativa fazer esse nível de contato e comunicação. Então pensamos, né, como o Brasil Risk e hoje como NSTech, que vamos partir dessa estratégia. Show. Que tem funcionado. Isso aí. Caraca, Tadeu, show de bola, hein, meu? Muito mexicano. Tá vendo? Obrigado, hein, Tadeu. Obrigado por estar aqui. Obrigado por apoiar o projeto. Obrigado. Putz, cara. Sensacional, cara. Sim. Obrigado aí. Poxa, quem agradece sou eu. É um grande prazer. Respeito muito aí vocês como profissionais, né? E é um prazer imenso estar e ter essa oportunidade de estar com vocês. E contem comigo. E já estou interessado, quero voltar outras vezes aqui Com certeza, e falar um pouquinho cara. de certos... Traz umas Uma tequilas, tequila, traz uma cerveja. modelo aí. Sim. Cerveja modelo. Vou te trazer a melhor cerveja mexicana. Boa. Negra modelo, A na gente minha toma opinião. um aqui e fica conversando. É isso aí. Perfeito, amigos. Um abraço. Valeu. Boa noite, fique com Deus. Valeu, Tadeu. E, pessoal, lembrando, o projeto Insurecast é um projeto meu e do Rodrigo. Nada do que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que eventualmente já tenhamos trabalhado. É isso aí, galera. Recado dado, de novo, aquelas 3 coisinhas. Inscrição, like, se inscrever. Agora são 4. E espalhar pros amiguinhos aí. Valeu. Muito obrigado, gente. Fechado? Valeu. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Valeu.